Eu me chamo Gabriela Todja, da Universidade Federal do Paraná. Eu vou apresentar o trabalho na área de Psicologia do Trânsito, Ciência Cidadã na construção de um trânsito mais seguro no entorno de escolas de ensino fundamental e médio, orientado pela professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, doutora Alessandra Bianchi. Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, o trânsito mata mais de 1,35 milhões de pessoas por ano e é a maior causa externa de mortes entre crianças e adolescentes. Além disso, as crianças e adolescentes encontram-se frequentemente na posição mais vulnerável do trânsito, a de pedestre, e estão diariamente sujeitas aos perigos de tal. Sendo assim, tanto na posição de pedestre quanto na de passageiro, o Ministério da Saúde indica que a maior parte dos sinistros envolvendo essa faixa etária ocorre em lugares próximos às suas respectivas escolas. Logo, mostra-se necessário investimento em formas de melhorar essas estatísticas. Portanto, seguindo o início da segunda década de ação pela segurança no trânsito da ONU, que tem como uma das principais estratégias para reduzir a mortalidade no trânsito a educação a respeito deste, e adicionando o conceito de ciência cidadã que busca envolver a participação direta da população na produção científica, principalmente através da coleta de dados, o presente trabalho buscou desenvolver e validar a adequação de um protocolo de segurança no trânsito para uso como projeto de pesquisa de ciência cidadã, no qual as crianças e adolescentes vão ser capacitadas para diagnosticar se o entorno das suas escolas é seguro ou não e o que falta para que seja. Inicialmente, foi desenvolvido um material explicativo que busca educar o público-alvo a respeito de elementos básicos relacionados à segurança no trânsito nas zonas escolares, como o significado das placas 33A, 33B, função da faixa de segurança, entre outros. Além disso, tal material também explica sobre o funcionamento e importância de elementos como lombadas, semáforo e limite de velocidade adequado para as zonas escolares. Por fim, também introduz conceitos e elementos básicos relacionados à acessibilidade no trânsito e apresenta algumas irregularidades que os estudantes possam vir a encontrar na hora de diagnosticar suas zonas escolares. Este material foi desenvolvido com base na literatura específica sobre o tema e em uma linguagem que fosse compreensível para o público-alvo do trabalho, no caso, crianças e adolescentes do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, e de maneira que prendesse a atenção destes, com textos diretos e linguagem mais informal. Também foram colocadas imagens de cada elemento, pensando na variação linguística e na possibilidade de algumas pessoas não conhecerem certos elementos, seja por questões regionais ou sociais. Além do mais, foi desenvolvida uma versão física do material, mudando o esquema de cores para preto e branco, pensando nos aspectos econômicos do Brasil, e também no acesso que a faixa etária possui a aparelhos celulares. Em seguida, foi desenvolvido um questionário diagnóstico do entorno escolar. No questionário foram colocadas perguntas a respeito da presença dos elementos promotores da segurança no trânsito apresentados no material explicativo, irregularidades em relação a estes elementos e se há a presença de elementos associados à acessibilidade na zona escolar. Pensando em outros fatores que também influenciam na segurança de uma zona escolar, colocou-se perguntas a respeito destes, como, por exemplo, a iluminação da rua em questão, existência da possibilidade de estacionar o carro nela, se há ponto de ônibus, quantidade de faixas na rua e se existe ciclovia. Ao fim, há instruções de como o estudante deve ir para a próxima rua caso a escola tenha mais de uma entrada ou saída, como forma de padronizar os dados coletados. Este questionário também possui tanto uma versão digital quanto física, com diferença na formatação para tornar mais fácil na hora de preencher e na ausência de imagens na versão física para facilitar a impressão deste. A validação do protocolo foi feita em 3 etapas. Primeiro passou pela avaliação por parte de 2 estudantes de psicologia que trabalham na área de psicologia do trânsito. Em seguida, após serem implementadas as sugestões, foi apresentado a 20 estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio, de ambos os sexos, de escolas públicas e privadas e de diferentes estados, para que dessem sua opinião sobre o material. Por fim, o protocolo foi submetido a um teste de validação realizado por um grupo multidisciplinar de estudos em trânsito. Portanto, foi possível concluir que tanto o material explicativo quanto o questionário que compõem o protocolo são válidos e podem ser usados para projetos de ciência cidadã relacionados à segurança do trânsito em zonas escolares. Logo, podem ser utilizados para reivindicar melhorias que possam ser realizadas na região para promover uma maior segurança para as crianças e adolescentes. Além disso, pode ser utilizado para pesquisas científicas relacionadas à segurança no trânsito. Finalmente, o material também pode ser utilizado para promover a educação a respeito do trânsito, possibilitando não apenas uma maior segurança vinda com conhecimento sobre o assunto, como também uma reflexão sobre este e a compreensão sobre sua importância e sobre o que a população precisa para uma zona ser segura. Finalizo citando uma frase do autor francês Victor Hugo: "Quando uma morte é evitável, deixar morrer é um crime imperdoável." Nós podemos salvar a vida de centenas de crianças e adolescentes com projetos de pesquisa como esse, o que demonstra a importância da existência de trabalhos assim. Muito obrigada!